Pode? Pode começar. Pode sim, bom estudo a todos. Obrigada. Vamos lá. Estávamos falando da teoria das A manifestações Sueli chegou. físicas, 76. Eu vou Oi, ler um gente, pedacinho, boa então. noite. Eu vi Passamos, o aviso de Aloísa agora no final da tarde, eu estava na rua e vim correndo. deixa a gente começar rapidinho, depois você emenda, que é até bom para mim, tá? Ah, Façamos Pode uma começar. comparação, porque eu estou gripado. Estava se falando da emissão do fluido animalizado, o pedacinho da 75. Pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Aí vamos a 76, 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento. Estava falando das mesas, né? Dessas manifestações que os objetos subiam, estava se falando isso, fluido. Então, colocado à distância, quem quer é o pensamento. Mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É-lhe preciso um intermediário posto sob a sua direção. Uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento não é senão o espírito encarnado. Está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, entendeu? O pensamento, notai também, o pensamento não atua diretamente, não é o pensar que vai fazer a vara subir, né? Sobre a vara. O espírito, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo. Deu para entender, né? Atua sobre o perispírito por ser esta substância com que tem mais afinidade. É o perispírito, né? O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Deu para entender, gente? Deu para entender, né? Eu acho que está muito claro. Quando o perispírito não está encarnado, faz-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe oferecer a impulsão da vontade. Aí Sueli continua agora na 77, por favor, amiga. oi. O 76 está falando sobre o pensamento, porque precisa de um médium, né? Para poder fazer esse movimento. Ele está bem aqui, né? Então, para poder fazer, é o fluido, precisa um fluido do médium. E no livro dos Espíritos, vem a questão 93 que tira assim, ó, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? 94 o número do livro dos Espíritos. No fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Quer dizer, o perispírito, o material semimaterial, é de acordo com os mundos. Quando Jesus diz, né, há muitos mundos na casa do meu pai, né?
Então, quer dizer, cada mundo tem um fluido. O fluido terrestre é diferente dos fluidos dos outros planetas. Então, para acontecer esse movimento, o espírito precisa de um médium. Mas deixa eu perguntar, mas não seria quando a gente estudou lá no início, fluido cósmico universal? Nós É o estudamos fluido assim. cósmico universal, é um fluido único, só que ele vai modificando de acordo com os mundos. Não é o mesmo fluido. O fluido universal é um único, mas à medida que vai para os mundos, vai sendo modificado. É o puro, quer dizer, é como se fosse assim uma água pura, filtrada, sem nenhuma questão de poeira, de bactéria, de nada. O fluido universal. Mas esse fluido é modificado, porque cada um de nós é modificado o fluido de acordo com o que a gente pensa, como a gente age, entendeu? É por isso que nós nascemos com um determinado fluido para viver X anos. Mas nós podemos também perder esse fluido antes, de acordo com o que a gente convive. Se bebe muito, se faz muita farra, se dorme demasiadamente tarde todos os dias, a gente está perdendo os fluidos. Se alimenta demais, entendeu? Então, esse fluido universal é animalizado, né? O fluido animalizado é esse que nós temos, dos médios. Alguém quer mais completar essa questão, gente? É Matias, para continuar na 77 que eu parei, que eu você tô com o tem nariz alguma todo. coisa para complementar mais nessa 76? Não, Viu eu acho que o tá. que Ana perguntou? Tá claro, Ana? Claríssimo. É Aí, o fluido sim. que os objetos não levantam sozinhos. E quando a pessoa, ele fala aqui, quando o espírito não está encarnado, quer dizer, ele não está encarnado, não é o corpo, é matéria. E o espírito, o perispírito, faz-lhe mister um auxiliar estranho. E este auxiliar é o fluido. É o que auxilia os E quem doa fenômenos esse fluido são as pessoas encarnadas, de manifestações físicas. são os médios. Com Porque tem certeza. ectoplasma também, que é um fluido mais materializado, né? Vamos lá, É. 77. Até aí já está É bom. isso? Alguém deseja ler a 77? Para a gente ir Pedi a comentando, você, Sueli. hein? Pedi a você. Sim, mas se eu estou perguntando se alguém quer participar para fazer a leitura? Não? Eu leio. Sua Você lê, então vamos. Leia. Vamos lá, 77. Certo. Assim, quando o objeto é posto em movimento, levantando ou atirando para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médio e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira. Obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se uma vez
Desculpa, em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Certo. No meu Explicar um acabou. pouquinho, explicar um pouco aí, né, Sueli? Sueli tá aí? Acho que tá fechado o microfone dela, Tá vê, fechado gente. seu Viu? microfone. Então, eles estão falando agora das manifestações físicas, que há necessidade de um fluido do médium e do espírito. Na Revista Espírita, do ano de 1858, em junho, que fala sobre a teoria das manifestações físicas, fala o seguinte aqui, ó. Como pode aparecer um espírito com a lucidez de um povo vivo? Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apto para tal efeito. Esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas geralmente está em forma impalpável. Quer dizer, nós não conseguimos pegar esse fluido, mas o médium vidente enxerga, né? Aquele espírito, aquele fluido. Só com ectoplasma, quando trabalhar com ectoplasma, pode, né, adquirir essa forma na hora. Tinha uma médium do Pará, Ana, eu me esqueci o nome dela, que fazia manifestações. Então, ela materializava, eles colocavam em gesso, né? Como é o nome daquilo de vela, gente? Cera, É, da Cira. cera. Então, formava as flores, alguma coisa assim, a mão, aparecia o véu. São os fluidos A Luísa adquiridos já dos falou isso. médios. A Luísa já falou isso, que Já foi Zé falou isso, Grosso, né? enfiou a mão assim Sim, na cera e saiu a mão. a Para mão. mostrar, para mostrar que o espírito tinha feito a mão, entendeu? A cera se transformar numa mão, que o espírito esteve Sim, ali. sim. Divaldo Franco também já esteve aqui no Paraná. Ele já fez essas manifestações, mas Experiência, né? logo quando ele era mais novo, né? Porque gasta muita energia do médium. Ô, Sueli, eu tenho para mim que mais antes, né, muito antes, era necessário essas manifestações para acreditar, né, para ter crédito. Olha só, gente, olha aqui, tá vendo? É o espírito que esteve aqui. Agora, hoje, com o adiantamento dos estudos e da própria doutrina, eu acho que já isso desgasta, como você disse, desgasta muito, né? Não precisa se Desgaste. esgotar assim. Hoje em dia você vai lá, né? Recebe o médium, né? Recebe lá o espírito e manifesta, às Se vezes comunica, né? Se comunica se com o espírito. comunica, É manifestar tudo a mesma através de coisa. pensamento. Então, de repente, não precisa fazer um carnaval. Eu já fui a centros de Umbanda que a médium, uma senhorinha de idade pequenininha, ela girava, ela dançava, ela rodava. Isso aí você tem a certeza que a pessoa de 70, 80 anos não vai aguentar isso. Então ali já faz acreditar, não é isso, ali? É isso. Aí Ela hoje em está dia não possuindo. precisa mais, né? Não precisa. Hoje em dia, para que vai ficar botando mão, botando o espírito testando isso? Agora, na época das mesas girantes, do doutor, eh, esqueci o nome dele agora, que levitava, né? E Sim. isso aí precisava que o povo não para acreditar. Então, tudo que é como se fosse na educação.
né, a sociologia. Primeiro recolhe o material, depois põe para análise, depois, enquanto não bater o martelo, é ciência. Não, não existe. Então, precisa passar por várias etapas para o povo falar, não, gente, a vacina realmente cura, você entendeu? É por aí, é para tirar, trocar em miúdos, botar bem leve, seria assim. Não precisa você, para saber que leite e café mistura, você tem que fazer experiência, não é isso? Para sair o café, você tem que botar o pó e coar, é a mesma Aqui, coisa. ó. Aqui na Revista Espírita de 1858, tem uma pergunta aqui dizendo assim: esse fluido é o mesmo em todos os globos? É o mesmo princípio, mas o menos eterizado. Conforme a natureza dos mundos, o vosso é um dos mais materiais. Então, Nós já estudamos isso. né? É o mais atrasado. É o Desde mais, que é dizendo, o número material, 11, é mais desde, matéria. O nosso é o mundo mais primitivo ainda. ó, outra pergunta. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, deve haver uma espécie de estado de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria. Sim, até certo ponto, pois não tem as suas propriedades. Ele é mais ou menos condensado, conforme os mundos. São os espíritos solidificados que levantam a mesa? Essa pergunta ainda não conduzirá ao ponto que desejas. Quando uma mesa se move debaixo das vossas mãos, o espírito evocado pelo vosso espírito vai retirar o fluido universal, aquilo que há de animar essa mesa, com uma vida fictícia. Os espíritos que produzem esse tipo de efeito são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos do seu fluido ou perispírito. A mesa assim preparada, à sua vontade, à vontade dos espíritos batedores, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, desprendido por sua vontade. Quando a massa que quer levantar ou mover lhe é demasiado pesada, ele chama em seu auxílio espíritos que se acham em condições idênticas às dele. Penso que, né, expliquei com bastante clareza para ser compreendido. E existe um detalhe que o espírito superior, quando ele está nessa condição, ele não precisa nem pedir. Os espíritos, os médiuns, né, os espíritos inferiores a ele, já vão acudi-lo. É Ele se assim, a Luísa comunica por se pensamento, né? comunica. Claro, não vai Já precisar foi falar, né? até dito um exemplo do filme Ghoster, né? Que foi até a Albertina É. que lembrou Agora, dessa eu, situação do médium eu pedindo. queria que você resumisse e explicasse isso aqui. Por exemplo, pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, né? A mesa, a cadeira, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá, meu livro aqui, ele coisa, vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito. Quando o espírito está encarnado, está vivo, ele próprio que Espírito dá encarnado essa. somos nós. Claro, pessoa viva. É que quando retira, perispírito conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deixa o permitir. Então, enquanto ele permite. Aí, quando ele se retira, o perispírito, o corpo morre. É isso. Agora, Que é o se corpo material. em vez de uma mesa
Essa aqui que eu queria que você coisa. Agora aqui. Quando se retira o corpo morto. Agora sim, daí até o final. Em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira? Vai aí, explica isso aí para mim. Uma mesa para Isso. esculpir. Lê aí de novo. Agora sim, sobre a mesa. Agora sim, de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, quer dizer, na estátua, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá. É o mesmo efeito, né? É Em o vez da mesmo mesa, é uma efeito, estátua. É a através do mesma coisa. fluido o Se conjunto do fluido do baterá, médium com o do espírito, com a vontade. pois é, que poderá bater, que responderá com seus movimentos e pancadas. Então, a mesma coisa. Teremos, em suma, uma Eu entendi, Ana Nery, que de acordo que como tem as mesas girantes, ele coloca isso, que se fosse também uma estátua de qualquer madeira, coisa. faria o mesmo efeito, que Fazia. o que move é o fluido, É, não o- é é, isso? é Eu o entendi conjunto dos errado. fluidos, né? Tem nada a ver mesa ou cadeira ou É, estátua. Se eu isso. estiver É, ali, o fluido ali já era, já vai acontecer. Agora, quando ele se retira, digamos, né, o fluido, ele morre. Igual quando sai do corpo, não é isso, ele? é, Quando porque nós sai, não quando se morremos, nós desliga, somos espíritos, né, Ana Nery? Somos então, alma quando né? estamos encarnados, Agora a somos matéria morre, né? A matéria, pá, vai. a matéria O é corpo vai empréstimo, ficar. volta, né? A biologia aí, né? Os átomos voltam todos para a Terra, é modificado, né? Mas Então nós, ele como fala aqui, espíritos, em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanto à luz, essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos. Já pensou? Quantos fenômenos você às vezes a gente até já viu, até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica, não é isso? é Quantas isso. coisas que acontecem no campo, aqueles fogos fatos, né? Que de repente no campo acende assim. Isso que seria. é, Na minha época eu lembro disso. Falava-se já em assim, espiritismo, colocava programa de rádio. Tinha rádio, não tinha televisão. Colocava um rádio assim numa floresta, num lugar descampado, onde tivesse árvores, e deixava quietinho lá e ligava. E captavam vozes estranhas. Pode pesquisar sobre isso, que isso falava-se muito de além desse mundo. Mas isso Então, só acontecia vozes porque tinha um médium que ele não isso, sabia, né? Em é, revelia. Porque não existe manifestação sem ter médium, gente. Muitas vezes tem um médium que não sabem que é médium, mas para ter uma manifestação precisa dos dois fluidos. Não esqueça, o animalizado e o fluido universal. O fluido, né? cósmico. Vamos lá, 78? Acho que todo Quer mundo ler, entendeu meu coloquinho. Albertina? Vamos estudar, Albertina. Pode ser? 7, 8. Boa noite, Sueli. Deus que Oi, abençoe. Boa noite para todo boa mundo. noite, Boa querida. noite, Boa noite, Ana. amiga querida. Vamos Pode ir na lá. 78? Vamos lá. Para a Então gente tá, vamos adiantar um pouco. devagarzinho, Ana, porque hoje você Devagarinho, É está isso devagarinho. fazendo que a eu pensei. inquirição. Não pode ler correndo. Vamos com É, paciência. Se nós tá, fizermos duas questões, igual lá no estudo do Livro dos Espíritos, é devagar. tá. E se Você vai fizermos ler? três, vamos aí, vamos bem devagar, para a Quem gente vai ler? entender. Tem que. Quem vai ler? Eu, Você. 78. Eu vou 78. grifando aqui para a gente poder ir Isso, fazendo comentário, isso. Tá senão bom. depois a Comentar. gente se perde. Ó, você vai. Então você grifa, né? Eu vou lendo direto. Os Tá. incrédulos, 7, 8. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas
sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Lógico, né? Aqui existe a lei da gravidade. Tudo puxa para baixo, né? Tudo é o magnetismo. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Isso quer dizer, falar que não é prova de nada. Em segundo lugar, que sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas circunstâncias que só provariam uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Isso já foi dito desde que a gente começou a estudar. Como falar que não é, se você não estudou, não pesquisou, e se você não tem a humildade de saber que você não pode, você não tem essa condição de saber de tudo que existe no mundo, no universo, no firmamento. Então, ele diz, bem, depois a gente comenta, né, gente? Vamos logo. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem. Quer dizer, explicou que a gente não tem que ser prepotente. Não, isso não existe, não. Como fala com o Espiritismo. Vocês estão inventando. Não. Isso aí você não pode ter essa prepotência de achar que você sabe de tudo. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem. Precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena em vez de o ser por espíritos que ainda veste e tem assento na academia. Entendeu? Isso aí está falando o quê? De espíritos que já despiram, ela, precisamente porque ela nos revela a lei, por espírito que já despiram a veste terrena, a matéria, em vez de ser explicada por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Aragô, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Aragô morto, entendi. Se fosse Aragô vivo aqui na terra, todo mundo ia acreditar. Mas a que vem do espírito de Aragô Não. morto é utopia, né? Mas desde que vem do espírito de Aragô morto, é uma utopia, quer dizer, uma fantasia. Por que isso? Porque acredita que, tendo Aragô morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos por que acreditam nisso, que quando ele morreu, morreu tudo. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que ele se coloca, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. Agora vamos debater. Não. 78. Vamos lá, Sueli? Está fechado só? Olha, os fatos se multiplicam, né? As manifestações se multiplicam. É por isso que está vindo, que veio Galileu
O que foi que Galileu fez, né? Para a ciência. É. Então, esses movimentos é necessário vir para se manifestar, para estudar e a ciência progredir. Então, todas essas manifestações foi necessária naquele momento. Não foi nada por acaso, foi tudo planejado. Então, ele Digamos, É, e, várias teorias surgiram. A Terra plana, não é isso? Várias. Da Vinci criou muita coisa, tudo pela percepção. A teoria da Terra redonda foi observando um desses cientistas estudiosos, sentado numa praia, observando um navio lá, digamos, no Oriente, vindo, 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 e quando ele chegou no ponto, ele sumiu. Aí ele falou: então não é quadrada. Se a Terra É, fosse quadrada, ele ia toda a vida. Eu estaria enxergando. Quando chegou lá no Ocidente, ele desceu, porque a Terra é redonda. Mas antigamente dizia que a Terra era quadrada. Várias teorias. Essas teorias tinham que existir. Por exemplo, os bem antigos, né, egípcios, astecas, eles viam a hora, colocavam o sol a pino, colocavam um pau assim no chão, e aí eles foram analisando, daqui vai sair o nosso tempo, entendeu? Que uma hora estava meio-dia, aí ia virando, né, a sombra, entendeu? A sombra desse pauzinho ia virando, virando, virando. Então, surgiu isso, então foi isso. Tudo tem que ter um começo, né? A sombra tudo está bem. aqui, meio-dia, uma hora ela já vai deitando, não é isso? Por causa E do os povos movimento, foi construindo, né? Cada o povo vai movimento trazendo de seu rotação e conhecimento. translação, né? Os movimentos da Terra, é, as estações posso do falar? ano. Edison, da lâmpada, Milton, né? Edison Milton. A lâmpada. Quantas vezes ele fez, né? Esse teste? Bom, E o amigo dizendo, você já fez X tentativa e não conseguiu, deixa isso para lá. Ele disse, eu fiz X tentativas que não deu certo, é porque eu estou próximo a conseguir. Ele sempre estava no positivismo, né? Para poder construir. E deu certo. Graças a ele que digamos, hoje em dia a gente tem a eletricidade, tem a lâmpada, né? digamos, lá muito, né? Vamos falar em os homens da caverna, nos primórdios. O homem da caverna, ele conseguiu ter fogo quando ele batendo começou a A tritar, desenvolver né? o cérebro, ele começou a coisar uma pedra na outra, A e tritar, dali uma pedra na tinha outra. um matinho, aí surgiu fogo, né, É Albertina? isso. É tudo Tem, assim, tudo uma consequência. As deixa, vacinas, os remédios. Você só sabe que alho, mel e agrião faz um chá que você vai melhorar dessa gripe que eu estou, se você tentar. Se você não É. tentar, a penicilina, que salvou Uhum. vidas e vidas que morriam todos. Vamos lá, comenta mais alguém, você, por no favor. início, Ana, tá me ouvindo? No início você fala, Ô, você amor. leu tudo e eu só vou vou só dar uma passada aqui. Na verdade, o que eu entendi que o Kardec queria passar nessa hora, isso lá em 1800, a gente não pode perder isso de vista, né? Que o É, Kardec está vivendo e passando essas informações que hoje nós estamos além delas, né? Lá em 800, a gente está estudando a história, né? O processo. É, a Não introdução aí. podemos esquecer disso. E aí, o que ele com fala certeza. aqui? Lá no início, ele vem falando que não precisa, que não é interesse nosso, vou falar bem no popular, ficar discutindo a questão. Ele que trazia a informação. Então, quando ele chega na questão dos incrédulos, ele fala
que eles só vinham com o negacionismo. Então, é É o verdade. negacionismo. Eu não acredito, isso não existe. Kardec também teve esse momento. Só que ele tomou a atitude de buscar informação através do conhecimento, da ciência e do estudo. Então, ele está falando dessas pessoas que são sempre negacionistas, mas que não explicam. E aí, depois, quando ele chega lá no Arago, o que que ele fala? Se ele tivesse vivo, aí ele dá o exemplo aqui, né? Não basta falar, né? Ser contrário à lei da gravitação sem saber explicar. Porque é É muito fácil eu verdade. chegar, não existe, mas e aí? O que que existe? Você tem que entender. Isso Kardec estava falando lá, e nós estamos estudando o processo que hoje já não Ah, usa, não precisamos mais. Aí depois ele vem em seguida, e aí ele fecha aqui. Então, já entendemos que negacionismo tem que vir com uma outra proposta. Leon Denis fala isso. Uma verdade só é verdade enquanto ninguém a contesta. A partir do momento que houver contestação, ela já passa Já não a ter que ser estudada, né? E é, aí ele fecha uma a questão. curiosidade, né? Tá. E aí ele fecha a questão falando o seguinte: não temos a pretensão de os dissuadir. Entretanto, com esse negacionismo, que é a objeção, né? Não temos a intenção, porque isso pode causar embaraço a certas pessoas. Então vai ficar naquele bate-papo, não é, foi, não foi. Ele falou, isso é irrelevante. Ele sempre falou isso, né? Partiu para a discussão, partiu para o debate. Ele estava trazendo informação, e ele vem falando. A doutrina é dos espíritos. Ele foi lá, buscou informação, codificou, trouxe para a gente. Então, ele fala aqui, olha, isso causa embaraço, esses embates, né? Tentaremos isso naquela época. Então, se naquela época ele, com todo o saber e conhecimento, ele usa o termo estou tentando, imagina nós aqui, estudando, estudando, e vamos tentar bastante, né? Tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, vamos abstrair por algum instante da teoria da animação artificial. Aí ele fala aqui do ponto de vista. O que é o ponto de vista? Né? Eu estou aqui, o que eu posso conhecer e enxergar é aqui. E Kardec tinha muito isso. Ele olhava muito, ó, até aqui eu sei, até aqui eu falo. Que ele não sabia muito, ele perguntava. E ele sempre deixava em aberto, porque no final, o que que ele fala? Se tiver alguma dúvida entre eu e ciência, fique com a ciência. Então, o contexto da questão é essa. Essa que é o contexto da questão. É isso aí. Né? Desculpa aí um pouco, Albertina, ele fala assim: por que acredito que o Aragorn morreu e tudo que havia com ele, nele, a essência dele morreu? Pois Por é, quê? porque Então deixa para lá, até hoje, nós temos deixa para lá. pessoas que entendem o seguinte, porque aí tem lá, né? Morto o corpo, morto o animal? Não, É, né? cadê? Então, o que que acontece? Tem pessoas que ainda pensam dessa forma. Isso não existe porque morreu. Nós, com o nosso estudo, com a nossa intenção de entender esse processo, nós já pensamos diferente. Isso vai sempre existir, porque somos espíritos em evolução. Então, ontem também nós não acreditávamos, hoje nós já acreditamos. Então, isso a gente não pode perder de vista. Informações E de 1800, de acordo com a religião, a doutrina que você professa, você tem outro pensamento, né? outro Nós pensamento, e temos a os gente tem que asiáticos, respeitar. E é nós por temos isso. isso, nós como professora, no caso, temos os asiáticos que acreditam, o elefante é o rei, tem que louvar, a vaca, os indianos, a vaca não pode, que é um ser divino.
Então, gente, vai ficar essa coisa? Não, isso é mentira. Vai para lá Não, não, para é por brigar com isso que eles? quando a gente. Não Ana, pode. eu entendo. É por isso que quando nós pegamos o livro dos médios para estudar, o que é que nós temos que fazer? O livro dos médios, o que que ele vem mostrando? O intercâmbio. Ele vem lá do início. Então, a gente pega a questão, a gente tem que centrar, eu penso, tá? A gente tem que focar naquilo que estava acontecendo naquele momento, porque nós vamos caminhar, né? Então a gente vem devagarzinho. Neste momento, ele falava Claro. sobre os incrédulos. Então, ele explicou aqui, naquele momento, ele Sim, falou: ó, eu não isso tenho, nós existia muito no começo, né? vamos tentar explicar. Ele termina falando isso. Do Não ponto de vamos vista dissuadir, deles, né? Não vamos sim, desencantar. né? Deixa eles para Então, lá, mais ou então. menos Vamos a assim. 79, Vamos, 79, Sueli? Essa eu acho que dá para a gente fazer, que ainda falta mais. Só com dá essa certeza. mesmo, a 79. Quando 79, quando se produz, vai pontuando aí, Albertino, por favor. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Olha bem, bem matéria. Quando se produz um vácuo na campânula da máquina, falando em máquina, né? Pneumática, quer dizer, no pneu, né? Essa campânula adere uma força tal, aquilo que reveste por dentro, que está por dentro do pneu, ao seu suporte, que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que sobre ela se faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar pela parte exterior, a comprime, entendeu? É uma questão de física isso. Isso é física, né? Isso aí, para quem entende de física, tá certo. Deixe entrar o ar, quando se produz o vácuo, sem nada, na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal o seu suporte que impossível se torna suspender. Quer dizer, quando se produz o vácuo. Depois, deixe entrar o ar nessa mesma campânula, que ela pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte por efeito da lei de gravidade. Agora, comprimindo-se-lhe, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Olha só, como se fosse um balão. Deixa o balão vazio, ele está lá quietinho no chão. Enche o balão, não se tratando de força igual, né? Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Igual esse boneco do posto aí que vê, né? Porque está cheio. Porque então o fluido universal, olha só, querendo explicar esse fluido universal. Porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo
como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessário a derrogação da lei de gravidade. Por quê? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois então não negueis a relatividade de um fato apenas por não poder explicar. Muito certo, né? Se alguém aí quer falar, Sueli. Nossos amiguinhos. Algum professor, Deu para Matias entender? vai falar? Matias vai, né? Física, física. Chico Mogas Não, estiver porque aí, ele olha fala. só, essa questão, e quando você começou a falar, Ana, Ana, Ana. ela depende de conhecimento de física, mas você chegou lá no Física, balão. Então fica aí já amaciou. quando você chega lá no balão, eu acho que para mim que tem pouco entendimento, sou da área de humanas, né? Eu Exatas para mim também, sempre foi um eu também. problema. Então, quando a gente pensa no balão, a gente consegue entender, porque é isso que ele está mostrando aqui, né? A questão do balão. O balão, o Isso. ar é comprimido ali, ele enche, né? E aí permanece, mas precisa de se ficar segurando. Porque se você colocar no balão, se você soltar o balãozinho, vai embora, né? Concordam E o comigo? É hidrogênio o também. mínimo que eu sei, e quando eu não sei, eu Não, falo. Não é da eu minha acho, área, eu não sei. se tiver alguma pessoa, professor de física, química Sim, talvez, mas sim. já que a gente, eu acho Ou a gente pode todo mundo ter o compromisso de, perguntar na a Luiz, semana que vem, perguntar a todo Luiz. mundo se preocupar e na semana que vem a gente entrar na 79, cada um com a sua contribuição. Porque estudo é isso, né? Não, mas deveríamos Aqui existe, Deveríamos perguntar a Luísa, a próxima a voltar na tá, 79, tudo bem. pedir com humildade a Luísio. Nós não entendemos, eu, Sim, Albertina, Sueli, nós somos de humanas, eu sou socióloga. Você também não gosta das exatas, eu sou das humanas, Olha, então para gente, nós não dá. eu dou uma dica a vocês aí para poder vocês entenderem mais essa então questão. Aí vamos. no Livro dos Espíritos, na parte Ótimo. 3, Introdução do Estudo da Doutrina Espírita, Ah, 3, ah. Hum. Questão. logo no início do Não, Livro não estou com dos livro, Espíritos. Eu eu estou com puxo. médio. É porque nós temos 4 minutos, ó, 3 minutos. Aí, não vai dar mais tempo para ler, porque é uma parte bem. Não, Tem deixa eu uns só falar esse pedacinho. umas 6 parágrafos grandes. Então, quem tiver Fala, Sueli, interessado em rapidinho. entender Livro mais dos essa Espíritos. questão Ô, aí de Su, 79, é o Fala Livro dos rapidinho para nós. Espíritos, Introdução do Estudo da Doutrina Espírita, tá. 3, Onde? no I- início. Item Item 3? Fala 3, o quê? que começa assim: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditórios. Vamos Isso. tentar responder algumas das Objeções. objeções desta aí vai. Mas é muitos parágrafos. Então, Ótimo, quem ótimo. de ler essa parte Vamos ver aí, isso quem agora. conseguir Isso. ler, vai ser ótimo. Eu vou ler Faz Ótimo. agora. parte Não, dessa não dá Ler. tempo. questão aí, de Faltam 3 minutos, 79. não dá E se tempo. não É der, dever a de gente casa. pede a Dever Luísio, que de casa. A Luísio também é de Não, humanas, gente, vai mas nós temos que mostrar para o Luísio que ele tem é que nós alunos sabemos. eficientes. Vamos estudar. Não, eu É, também Pesquisamos, vou ao pesquisamos. desafio. Não é, Conceição? Não é, Matias? Concorda comigo? Somos Claro, alunos é. eficientes, mãe. Agora, Não, para mas a barriga ele, doeu. Aloysio, vem. Não. Gente, O Aloysio desculpa vai, aí. ele vai não, avaliar. mas ele vai ficar curioso, porque a Luísio, quando você incita ele para um desafio, ele ama. Mas Então, isso não apesar é de não ser de desafio. exata, Ele que para está nos nós, desafiando. Não, é então, para vamos nós, estudar. para nós. Vamos. Ó, Para nós, então, eu vou perguntar.
Fala esse negócio da campânula, do carro, inclusive que ele dirige Tá, também. tá bom. Gente, fiquem Porque com naquela Deus. época não tinha pneu, né, gente? Era Pois é, ainda carroça. tem essa. Era Então não carroça. era nada de pneu, porque era carroça, né? Então não tinha pneu. Aqui, Não, a essa época Lívia aí está já tinha, já testando a tinha. gente, nós vamos mostrar que nós somos bons Então, alunos. quem tiver interesse, As vai lá na introdução do poderosas, livro Albertinas Ah, poderosas. Obrigada, Gente, eu Sueli. tô numa gripe que eu não sei nem obrigadão, como um dizer. abraço. Amanhã a todos, Fiquem boa com Deus, noite. eu amo Você vocês. gostou, Orem né, Boa por noite. mim. Conceição? A Eu tô Conceição tá passando, gargalhando ali, ó. eu tô Até amanhã. passando uma Até crisezinha de amanhã. Aí, Fiquem bem. Roberta, ajuda aí, tá? É gripe. desafio. Nós vamos mostrar que somos boas alunas. Eu, As tias hoje não falou vocês, nada, agora não dá mais vocês nunca tempo, foram. já está Eu terminando. acho, Como é que é, ô eu Saramago acho que Matias? também, vocês, Saramago Espera um também, pouquinho, será que já vocês gente. aí no saiu? estudo são muito Acho que Saramago rigorosas. já Já saiu. querem saber física, astrologia e tudo mais. Pois é, uai, Ó, não. Chico Pronto, Mogas, vemos eu aqui vou um mandar para ele, exemplo. explica essa questão. Chico Mogas foi coronel, capitão, Foi. aviador da Força Aérea de Portugal. Ele vai saber de tudo. Só que Beijo, você tem de gente. pensar que ele não está falando de pneu, porque naquela época não existia, Não, era não Foi. havia nada carroça, disso. E né? então ele, Kardec Não, ô, pôs. Sueli, já existia. Já existiam os carrinhos Ford, Ô, aqueles ô, pneus Eu não ô, sei. Ana, não Ana, tempo. o Matias está querendo Carroças falar. de ferro havia. Pneus de Como ferro que é, havia. Hã? Matias? Pneus de borracha, não sei. 1850, tenho certas dúvidas, mas pronto. Mas não havia Foi. É. câmaras nada. Nessa altura não Mas havia. pronto. Tchau, Mas tchau. Beijinhos, Tchau, o amores, estudo, gente. lindas, vocês são, Boa já vi que maravilhosas. noite. vocês Vocês são são muito Boa noite, inteligentes. boa noite, Eu estou pessoal. Pronto. gripada Beijinho. demais. Tchau, Vá, tchau. Um Tchau. beijo em até cada para a um semana. corações. Cadê os meninos, Sueli? Os meninos foram embora. Cadê eles? Foram Só embora, Matias. todo mundo foi embora. Tchau, tchau, Vamos todos gente. embora. Está na hora Obrigada. de Vá, dormir. até, Aqui já é Quem até para a meia-noite. semana. Uma boa Até dá um a noite. adeus aí, próxima. Arthur. Fiquem bem. Fiquem Bem. bem também vocês. Com licença.